Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Primeiro lugar absoluta! TVN. Boa noite! Estamos no ar com mais um programa Falando Francamente. Nesta quarta-feira, hoje, dia 21, não é isso? De junho, oh maravilha! Do ano de 2023. Hoje, especialmente hoje, nós estamos com participação mais que especial. Nós estamos com uma convidada que hoje nós vamos estar entrevistando. Temos uma outra convidada que nós vamos estar, vai estar participando. E temos um cantor que eu creio está chegando e nós estamos aguardando aí a chegada dele. Então, nós vamos já dar uma boa noite especial também aos nossos telespectadores que nos assistem através do canal aberto. Nós temos canal aberto aí Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória, o nosso canal 55. E temos canal aberto também aqui pertinho, Anápolis, Goiás, através do nosso canal 14. Nós temos hoje, que vamos estar entrevistando e com certeza vai ser uma bênção. Você que está aí nos assistindo, você telespectador, hoje você vai sair daqui com informações assim inéditas acerca de um assunto que todos nós precisamos estar assim bem informados. A nossa amada pastora Jeanette, que já está conosco já há algumas quartas-feiras, não é isso? Já várias quartas-feiras. E hoje ela veio acompanhando uma convidada que ela nos indicou e assim eu falei para ela, você não pode faltar, não foi isso? Então eu já quero que a minha pastora Jeanette já dê uma boa noite aí aos nossos telespectadores. Olá, pessoal. Jeanette aqui da Comunidade Terapêutica Novo Tempo. Boa noite a todos, é um prazer estar novamente aqui, apóstola. Nós temos muita satisfação em estar aqui trazendo esse tema tão importante. E hoje nós trazemos a Andréia, né? A Andréia é nossa amiga também, que trabalha de longa data com dependência química. É isso aí, a pastora Jeanette já adiantou aqui, apresentando a nossa entrevistada de hoje, né? Andréia Salles. Andréia Salles, Andréia é jornalista, eu já falei assim, hoje eu vou ficar quietinha. Andréia Salles, ela é jornalista, é escritora, e eu vi uma outra formação também, é jornalista, é escritora. Ela também faz parte da frente de combate às drogas, né? Isso, que é exatamente o assunto que nós vamos abordar assim, hoje assim, com mais intensidade. Boa noite, André. Que prazer, que honra ter você aqui conosco. O programa é Falando Francamente, então fica à vontade para falar francamente, né, no nosso programa. Obrigada, pastora. Eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. E principalmente porque o programa é Falando Francamente. E por esse tema que a gente trata, que é o tema das drogas, a gente precisa falar francamente com a comunidade. Precisa mesmo, né? E olha só, nós já temos participantes lá do Piauí. Olha só que maravilha. Logo ali, né? Nós temos lá a minha amada Emilene, está participando ali diretamente de Esperantina, Piauí. Que maravilha. Antes de nós adentrarmos, né, no programa em si, nós vamos fazer uma oração para que Papai do Céu venha ter a primazia, né, dessa uma hora que nós vamos estar aqui nesse bate-papo falando francamente. Então nós vamos orar, vamos, né, inclinar agora diante daquele que pode e que faz todas as coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos com mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Graças a nós te rendemos, ó Pai, porque o Senhor nos permite estarmos aqui mais uma quarta-feira, trazendo assuntos diversos, e sempre pedimos ao Senhor que
tome a primazia de tudo. Amém. O primeiro lugar sempre é teu, Pai, nas nossas vidas. Mas especialmente nesta 1 hora que vamos estar aqui à frente de muitos telespectadores que vão estar nos assistindo. Nós queremos que o Senhor nos ajude, Pai, a termos uma palavra sábia, a termos uma palavra, Pai, que venha edificar, levantar, porque para abençoar o Senhor nos escolheu, e é por isso que nós estamos aqui. Amém. Abençoa tuas filhas, Pai, seja com cada uma delas, abençoa o teu filho, Júnior Maciel, seja com ele, e que esse programa hoje, Pai, venha mais uma vez fazer a diferença dentre todos os outros, porque nós estamos aqui para a glória do teu nome. Amém. E assim nós te agradecemos, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Quero convidar para já ocupar aqui à minha direita o nosso convidado, o Júnior Maciel, cantor, né, que chegou todo elegante. Olha aí, meninas. Tudo bom, a paz? Ele vai estar louvando, eu já até falei para ele preparar para a gente, né, ir intercalando louvores, para a gente ter aquele momento de respirar um pouquinho. E nós vamos começar já com a nossa entrevistada. Eu quero aproveitar bastante, eu sei que a agenda dela é cheia, recheada, e ela abriu esse espaço para estar conosco aqui hoje. Ela já esteve aqui em outras ocasiões, em outros programas, mas hoje a nossa amiga, pastora Janete, fez o convite, e eu tenho o privilégio de estar conhecendo, né, pessoalmente, porque das outras vezes eu só assisti bem, assim, só partes, né, poucas do programa que ela esteve aqui com o pessoal. Mas hoje ela está aqui conosco e nós vamos aproveitar o máximo que a gente puder, né? Então, eu já quero começar com a nossa entrevistada, Andréa Salles, né, que está à frente de um trabalho árduo. Eu falo que é árduo porque a gente conhece um pouquinho só, mas eu sei que ela tem um conhecimento profundo e hoje nós vamos sair daqui aprendendo um pouquinho mais. Mais uma vez, boa noite. Eu gostaria já de entrar perguntando, né, porque esse assunto é um assunto tão importante, principalmente para o nosso momento. Sempre é importante, mas esse momento é mais importante ainda, porque está travada aí uma guerra e a gente... Com certeza, a gente fica aqui nos bastidores só assistindo, mas nós precisamos participar mais. Nós precisamos estar mais assíduos, né? Às vezes até nas decisões, porque o que se toma de decisões ali, principalmente esse item que eu estou escolhendo aqui, que é a criação da Frente Parlamentar Mista contra as Drogas, nós, como população, nós precisamos também estar aí acompanhando, estar juntos, para poder... para trabalhar aqueles em quem nós votamos, não é isso? E aí, doutora, como é que está essa questão da frente, dessa criação da frente parlamentar? Só tem algo assim para nos informar em primeira mão, porque depois nós vamos entrar em outros assuntos aqui. Sim, claro. A Frente Parlamentar Mista, ela é uma frente que envolve deputados e senadores. Sim. Né? Então, é muito bom você ter na Câmara e no Senado parlamentares comprometidos com a luta contra as drogas. E aí, tem várias frentes, né? O Senado, ele tem a frente pelas comunidades terapêuticas, o Senado tem outras frentes. Sim, mas são várias. Exatamente. Mas essa, especificamente, ela tem como objetivo lutar por algo que a população efetivamente quer, que é acabar com as drogas na nossa sociedade. Não é algo que, quando você vai para a população e pergunta, eu sempre falo, a pessoa que é a favor das drogas, ou ela está usando, ou ela nunca usou e nem tem ninguém em casa que está usando. Por quê? As pessoas que hoje estão sofrendo o flagelo das drogas, seja porque tem um familiar usando, seja porque é usuário querendo lutar contra, ou seja, é o usuário que está tentando ficar em abstinência, essas pessoas, elas não querem legalização de nada, não é? Então, e é a maioria da população. Quando você vai, por exemplo, conversar com qualquer pessoa
que tenha um filho pequeno, que tenha um filho adolescente, essas pessoas, elas não querem legalização, porque elas sabem que um menor de idade, ele está muito exposto às drogas no meio da rua. Então, o que acontece? Essa frente veio para amparar essas lutas. Aí a senhora pode me perguntar, mas precisa, né, desse tipo de coisa hoje no Congresso? Não é muito claro que ninguém quer legalização de drogas? Não é muito claro. Hoje no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara, tem projetos de lei que visam flexibilizar o uso especificamente de uma droga, que é a maconha. Por quê? Se espalha uma história na sociedade de que a maconha não faz mal, que a maconha é remédio, inclusive. E eu sempre deixo muito claro que essa classificação de maconha como remédio é errada. Quem classifica um medicamento são instituições como Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, e nenhum desses conselhos, eles aceitam a maconha como remédio. E aí, basta você pensar um pouco. Por quê? Já existe na sociedade algum remédio que seja fumado? Não existe. Não existe remédio fumado. Então, como é que vai, de repente, chegar à sociedade um conceito de remédio que é algo que é fumado, ou seja, destrói a boca, destrói língua, destrói as cordas vocais, destrói garganta e vai destruir o pulmão depois. Então, assim, já de cara, a gente já pode descartar essa história de que maconha é remédio, porque não existe remédio fumado, seja ele qual for. E aí você imagina a origem da maconha, que é a cannabis, que desde 1961, é classificado como uma planta que dá origem a uma droga que causa dependência grave e males ao cérebro. Aí, males ao cérebro de menores de idade. É o que o pessoal fala, é menor de idade. Sim, mas, gente, sejamos reais. Você já conheceu um usuário de maconha que começou a usar maconha depois de 21 anos? Não existe isso. A maconha, infelizmente, é uma droga de adicção do menor de idade. E quando ele entra na cabeça do menor de idade, ele bagunça as sinapses. E aquele menor, à medida que vai crescendo, ele vai perdendo totalmente a capacidade dele de tomar decisão, a capacidade dele de estudar, de arrumar um emprego depois dos 18 anos. Então, essa frente parlamentar, ela é muito importante nesse momento, unindo Câmara e Senado, para que os parlamentares consigam se unir para brecar esse tipo de legalização. Ótimo, está bem explicado. Nós temos aqui conosco a pastora Janete, que ela tem bastante conhecimento também no que diz respeito a tratar esse dependente, não é isso, pastora Janete? Ela é fundadora, juntamente com o seu esposo, o pastor Olímpio. O pastor Olímpio já esteve aqui também, da comunidade terapêutica Novo Tempo. Dessa eu também posso falar, porque eu estive lá várias vezes. E ela já existe há 10 anos, né? Há mais de 10 anos. Então, ali eles estão tratando de homens com problemas de uso e abuso de álcool e de outras drogas, não é isso? Isso. Então, a senhora tem como, o que a doutora Andréa Salles falou, a senhora vive no dia a dia, né, também. Nós vivemos o dia a dia com esses homens e com suas famílias. Tá? A maioria das vezes, as famílias se desfaz. A doutora Andréa falou da maconha. A maconha, ela acaba com... A pessoa fica meio abobada, ela não consegue guardar as coisas, não consegue fazer conexões, ela vai ficando meio abobada. E, na realidade, muitas vezes eles não percebem, né? Eles acham que é relaxante, que é bom, e, infelizmente, vai destruindo as famílias. E é uma porta de entrada para as outras drogas. E eu vejo a comunidade, que a senhora é presidente, que a senhora é fundadora também, trata as famílias também, não é isso, pastora Janete? Porque eu já tive a oportunidade de ver alguma programação e fala do tratar das famílias
desses... Sim, nós trabalhamos em parceria e nós trabalhamos muitas vezes com o Amor Exigente, que é um grupo de autoajuda para familiares. As nossas psicólogas também dão palestras para os familiares. A gente tem, uma vez por mês, reuniões em que a gente trata sobre a dependência, a codependência, né? A família, ela é altamente codependente. Ela está bem quando a pessoa está bem, ela está mal quando a pessoa está mal. Então, ela vive o dia a dia, né? O dependente químico, ele vai perdendo as ligações, ele perde o estudo, ele perde a família, ele perde os filhos, ele vai se afastando de tudo. Porque a droga, eu costumo falar que é uma coisa fantástica, maravilhosa, que dá um efeito maravilhoso no corpo, joga o cara para o alto e te solta no alto sem paraquedas. Então, ele se arrebenta no final e, com isso, ele leva a família junto. Então, há uma desestruturação enorme da família e a gente tenta trabalhar exatamente essa codependência, para a família aprender a lidar com a dependência química. É muito sério, né? E, diante disso tudo, doutora Andréa Salles, torna-se importantíssimo o que está sendo tratado, eu creio que agora, nesse momento, né, como nós estávamos conversando ainda há pouco, a questão do julgamento, da legalização do porte de todas as drogas, é isso? Exatamente. Você pode nos falar acerca disso, doutora? Eu tenho até um frio. Assim, dá frio? Não. Não é frio no estúdio, não. Sabe, é um assunto que eu engasgo. Normalmente, eu tenho esse programa, já vai mais de 6 anos, mas esse assunto, ele mexe um pouco com a gente. Muito. Ele mexe com as nossas emoções, porque nós temos famílias. Nós somos família, nós defendemos família. E a gente sabe, nós sabemos que a droga, ela destrói a família. Toda vez que alguém me pergunta sobre esse julgamento no Supremo, me dá uma angústia também, sabe? Porque eu acompanho ele in loco, né? Eu vou ao Supremo todas as vezes que ele está sendo julgado. E eu estava lá em 2015, quando ele foi colocado para votar. Em 2015, o relator do processo, que é o ministro Gilmar Mendes, votou pela liberação do porte. Porte é quando você tem uma quantidade pequena no bolso, né? Digamos assim. Essa quantidade pequena seria, assim... Não está classificada no processo. Né? Não está classificada no processo, tá? Mas, como se fosse o equivalente a um uso de 2 ou 3 dias, de todas as drogas no Brasil. O que é isso? Isso é legalizar. Isso é permitir que as pessoas usem droga naturalmente, porque elas vão poder andar com a droga no bolso e usar onde quiserem. Então, quando esse processo começou a ser votado em 2015, foi uma época que eu e um grupo de pessoas fundou o movimento Brasil Sem Drogas, que é um movimento que une parlamentares e ativistas do Brasil inteiro para impedir a legalização de todas as drogas no Brasil. Então, quando eu acompanhei esse julgamento em 2015, o relator, ministro Gilmar Mendes, votou pela liberação do porte de todas as drogas, e em seguida mais 2 ministros, que foi o ministro Luiz Barroso e o ministro Edson Fachin, votaram também pelo porte. Eles fizeram uma classificação menor, mas também votaram pelo porte. Então, o que é esse processo? Esse processo, ele tem origem, eu digo que foi uma coisa surreal a origem desse processo, porque ele foi feito a partir de um homem preso em São Paulo, porque estava portando dentro da cadeia maconha. E aí você para e fala assim, mas como assim? A gente está acompanhando um julgamento de um presidiário que estava portando maconha dentro da cadeia, mas não tem alguma coisa errada? Tem. Então, eu digo que esse processo já tem vício de origem, porque a origem dele já é o Estado sendo incapaz de fazer com que as drogas não entrem na cadeia. Primeiro problema.
Segundo problema, esse presidiário, hoje, se você perguntar, onde ele está? Ele já está solto, ele já cumpriu a pena dele, e ele não quer nem ouvir falar desse processo, ninguém nem consegue entrevistar ele. Ou seja, claramente esse processo tem por trás forças muito grandes nesse país para a liberação das drogas. E aí você pode imaginar, mas que forças seriam essas? Hoje existe uma pressão mundial para plantar maconha no mundo. E aí, vamos fazer aqui um pouquinho de geografia. Olha o tamanho do Brasil. Vamos maldar aqui, vamos maldar essa história. Olha o tamanho do Brasil. Aí você imagina a quantidade de campos livres para plantio a gente poderia vir a ter. Então... Uma imensidão. Uma imensidão. E como é que seria feito num país de tamanho continental o controle desse plantio? Impossível, né? Então, a grande força por trás da liberação de drogas no Brasil é feita pela indústria que quer plantar maconha no Brasil. Hoje, lá fora, eu vou dar um exemplo, tá? Todo mundo fala da Holanda, né? A Holanda foi o país que primeiro liberou drogas no mundo. A Holanda, recentemente, um pouquinho antes da pandemia, 2019, ela colocou uma notificação na rua, o governo perguntando quais as empresas que gostariam de plantar na Holanda, porque lá você pode plantar maconha, né? Você pode plantar cannabis. Aí, quais as empresas queriam se cadastrar para plantar na Holanda a maconha para fins medicinais e quais as empresas gostariam de se cadastrar para plantar a maconha para fins recreativos. Dito recreativo, né, gente? Porque eu sou de um tempo que recreio era Guaraná e Mirabel, né? Não era maconha. Então não tem recreio em maconha, eu não gosto. Sou também desse tempo. Eu sou do tempo do Mirabel. Então, o que acontece? A Holanda colocou essa notificação na rua para saber quais as empresas gostariam de plantar para fins ditos medicinais e para fins ditos recreativos. E aí eu lhe pergunto, quantas empresas se cadastraram no governo holandês para plantar para fins ditos medicinais? Chuta. E aí? Nenhuma. Todas. Eu imaginei que pelo menos... Nenhuma. Eles não tiveram nem a cara de pau de, entre eles ali, entre a indústria da maconha, dizer assim, ô fulano, vai você aqui dizer que quer plantar medicinal e a gente pega aqui o nosso pedaço da recreativa e dá para você. Não, eles não tiveram nem esse cuidado. Todas as empresas na Holanda se cadastraram para plantar para fins recreativos. Então, essa história de que quer plantar no Brasil para fim medicinal é o que está por trás de todo o movimento de legalização. A indústria hoje que planta maconha no mundo é riquíssima, é muito forte e quer os terrenos brasileiros para plantar. Então, meu Deus. E eles têm muito dinheiro. Eles contratam escritórios de advocacia no Lago Sul. Eles contratam empresas de relações públicas as mais pesadas, as maiores do mundo, para conseguir transformar esse discurso num discurso bonitinho de que maconha é remédio, é medicinal. Mas o objetivo deles é plantar recreativa. E a Holanda está vivendo isso. A gente falta o fôlego aqui, né? Quando a gente ouve tantas informações. E para lembrar também, porque são coisas que a gente já tem conhecimento também, mas as recentes é que mais tem nos preocupado, que é exatamente a questão, né, desse julgamento da legalização do porte de todas as drogas. E nós temos já alguns telespectadores participando, eu quero deixar em aberto para vocês o tema que nós estamos abordando hoje, entrevista há muitos anos, enquanto o nosso cantor, o nosso levita, Júnior Maciel, prepara um louvor para nós voltarmos ao assunto, né, para a gente até dar uma respirada aqui, né, com relação a tanta informação. A Tereza está participando conosco, dando uma boa noite aqui à família TVN. A nossa bispa está participando lá de Samambaia. Ela é uma bênção também, ela acompanha todos os programas, está aqui já
ligadinha aqui no programa Falando Francamente com a apóstola Socorro Pereira. Também o nosso levita Christian, né, está participando também. Uma boa noite, amigo, né, aqui do nosso levita Júnior Maciel. O nosso amado Wagner Tavares está participando ali de São Paulo. Olha aí, nós temos aí uma audiência em todo o Brasil, viu, doutora? Graças a Deus aí o pessoal, eles assistem, muitos interagem, outros não, mas nós temos uma audiência, graças ao nosso bom Deus, bastante, né, uma audiência, podemos dizer, boa. O nosso amado, o Wagner, está participando ali de Rio Claro, São Paulo, juntamente com a minha mana Rosana Tavares, a quem eu dou uma boa noite todo especial e assim a todos os nossos telespectadores que já estão ali participando. O nosso cantor Júnior Maciel já tem um louvor e a gente vai estar aqui adorando ao Senhor e dando uma pausa para tomar uma água, né? Se assim os nossos convidados preferirem. Boa noite a todos, boa noite, apóstola, né? Deus abençoe as convidadas, a doutora, a pastora também, e que tema abençoado. Estou muito alegre de estar aqui novamente, né? A apóstola Socorro é uma mãezona para nós, e eu estou muito alegre de estar aqui. Que Deus abençoe a todos os telespectadores, a todos os nossos irmãos, ouvintes que estão aí nos assistindo. Que Deus abençoe, tá? Vamos adorar o Senhor. Deus muda o cativeiro. Desse louvor do nosso CD. E esse tema abençoado, né, tem a ver. Deus vai mudar o teu cativeiro. Creia nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso amigo, irmão Levita, Christian, minha irmã Jaqueline Maciel também, está nos assistindo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vai acontecer, você vai ver os sonhos que você sonhou, as promessas que o Senhor te fez vão se cumprir e todos irão ver o que Deus vai fazer na sua vida. E quem te viu chorar vai ver você sorrir de posse da vitória. Alguém vai te aplaudir e vai ficar sem entender, porque Deus vai te abençoar. Do pó e das cinzas vai te levantar, e quem te humilhou vai ver Deus te exaltar. Vai te assistir no palco e te aplaudir de pé. Aqueles que pensaram que Deus te esqueceu vão ser surpreendidos, porque o teu Deus vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer. Diga pra eles que você tem um Deus. Diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é um escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou e com muita pressa o rei mandou lhe chamar pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear. Diga pra eles que você tem um Deus. Diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é um escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou e com muita pressa o rei mandou lhe chamar pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear. Deus está mudando a tua história, Deus vai mudar o teu cativeiro. Creia nessa noite que Deus já está mudando esta situação. Aleluia, glória a Deus. Ainda que a sociedade não tenha mais jeito, que falaram que você não tem mais jeito, mas Deus está falando que tem jeito sim para essa situação, para a vida do teu filho, para a vida do teu marido, para o teu parente. Tem jeito sim, porque Deus vai mudar essa situação. Alguém vai te aplaudir e vai ficar sem entender, porque Deus vai te abençoar. Do
pó e das cinzas vai te levantar. E quem te humilhou vai ver Deus te exaltar. Vai te assistir no palco e te aplaudir de pé. Aqueles que pensaram que Deus te esqueceu vão ser surpreendidos, porque o teu Deus vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer. Diga pra eles que você tem um Deus. Diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é um escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou e com muita pressa o rei mandou lhe chamar pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear. Diga pra eles que você tem um Deus. Diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é um escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou e com muita pressa o rei mandou lhe chamar pra sentar à mesa e juntos com ele se banquetear. Pra sentar à mesa e junto com ele se banquetear. Amém. É forte a letra desse louvor. E nós estamos diante de um testemunho, diante de alguém que Deus mudou a história, não é isso? Isso. Júnior Maciel, ele me chama mãezinha, que é minha mãe. A gente acompanhou desde muito cedo, muito jovem, adolescente, e Deus mudou o cativeiro. E eu estou falando diante a mãe dele, a Zefinha está assistindo ali em Samambaia, a Mana, a Jaqueline está assistindo, acho que no Mato Grosso do Sul. E o Júnior é um grande milagre, viu, doutora? O Júnior, Deus mudou e ele tem se esforçado e até aqui o Senhor tem te ajudado, né, Júnior? É verdade, apóstolo. Porque em anos atrás aí a história era outra, né? Era outra. Só Deus sabe o que eu passei, as dificuldades, né? As lutas. Muitos falaram que eu não ia chegar, que eu não ia conquistar. Mas olha onde nós estamos, né? E a apóstola acompanhou um pouco acompanhou um pouco da minha história, né? De perto, né? De perto ali, né? E Deus tem feito coisas grandes. Deus, ele muda. E houve uma mudança porque o Júnior, ele se esforçou para isso. E aí, aproveitando desse louvor maravilhoso, tem tanta gente ali que eu gostaria de estar mencionando. Está minha mana, a Rosana, que está assistindo também lá de São Paulo, a Ana Zélia, aquele abraço, a Lília Vaz, meu Deus, é muita gente. Aproveitando, né, a letra desse louvor, a melodia é maravilhosa. E a nossa entrevistada hoje, a gente vai entrar um pouquinho na vida pessoal também, né? Não tem como não falar, porque o maior testemunho para nós dar é da nossa própria vida, né? Daquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós temos superado, aquilo que as pessoas, como o Júnior falou, apontaram o dedo dizendo não tem jeito, e de repente nós cremos num Deus que muda a história quando queremos, e Ele muda mesmo. Né? Ele ressuscitou mortos, Ele ressuscita, Ele cura enfermos. Olha, vamos ser sinceros. O peso que é de chegar e dizer para um morto, já há 4 dias, cheirando mal, e chegar para as irmãs desse morto e dizer, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E elas creram, e elas viram a glória de Deus. Agora você imagina a sua família que está passando por uma situação, né, de uma pessoa que está viciada em drogas, qualquer que seja ela, droga é droga, e ela faz mal do mesmo jeito, né? E aí você achar que não tem mais jeito, abre mão do seu ente querido, ei, Deus pode mudar, porque Ele mudou muitas histórias que eu sou testemunha. Aqui nós temos a nossa entrevistada, a doutora Andréa Salles, e ela vai falar um pouquinho do que Deus mudou a vida da pessoa que ela vai falar agora. É contigo, doutora. Olha, Júnior, parabéns pelo seu louvor. Teve uma parte do seu louvor que me tocou profundamente. Eu precisei me controlar para não chorar. Quando você
canta e fala, tem jeito. Porque eu sou a prova de que tem jeito. Eu não entrei na luta contra as drogas à toa. Meu marido era usuário de drogas, ele é adicto em abstinência, é assim que a gente classifica. Né? Ele era usuário de cocaína e há 20 anos ele decidiu parar. Ele decidiu parar quando as pessoas já diziam que ele não tinha jeito. E eu nunca deixei de acreditar. Então, na hora que você cantou, tem jeito, nossa, sabe, seu louvor me preencheu. Porque era nisso que eu acreditava, que o meu marido tinha jeito sim, que ele ia sair da cocaína. E ele saiu. E ele está agora em julho, dia 26 de julho, a gente grava essa data, é muito importante na nossa família. A gente tem 2 filhas, que hoje já são adultas, né? Na época eram crianças, quando ele parou. Então, ele decidiu largar a cocaína. E desde então, a nossa... Porque eu digo que quem tem uma bênção como essa, né? De ter um familiar que abandona a cocaína depois de tantos anos, precisa... devolver para a sociedade esse bem que Deus nos deu. E aí, desde então, que a gente ajuda outras pessoas com problema de droga a sair da droga. Mas, quando você cantou, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora foram tocadas dessa forma. Porque eu fui tocada. Eu também. Né? Então, assim, tem jeito sim. Sabe? Eu costumo dizer que, pela minha experiência de vivência com dependente químico, né? Porque o meu marido, a gente tem vai fazer agora 31 anos de casado. O meu marido é o amor da minha vida. Que coisa linda. Não tem ninguém no mundo mais importante que ele. Nem minhas filhas, nem nossas filhas. Então, assim, quando você consegue olhar para o seu familiar com amor, com compaixão, e aí é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença, porque eu olhava o meu marido e dizia assim, o homem que eu amo está ali, sabe? O homem que eu amo não é essa pessoa que está zoado, né? Né? O que a gente falou, quando o dependente químico, no caso, como ele era usuário de cocaína, está invernado, né? Porque a cocaína é um pó branco, parece neve. Quando ele está invernado, ele pode sim, ele pode cometer uns desatinos. E o meu marido não estava fora disso, tá? Meu marido fez coisas que não deveria realmente. Mas eu olhava para ele, eu rezava e dizia, o meu marido está por trás daquela droga ali. E eu preciso acreditar nisso. Tem jeito. E aí, quando você cantou, tem jeito? Eu falei, tem jeito sim. Tem jeito sim, eu sou a prova viva disso. E nosso trabalho hoje é ajudar outras famílias a se libertarem. Né? Claro que o dependente químico tem todo um processo, não é do dia para a noite. Meu marido não saiu das drogas do dia para a noite porque ele não entrou nas drogas do dia para a noite. Né? Então ele levou 8 anos para conseguir sair, recaindo, levantando, continuando a lutar, recaindo, mas com o apoio da família e com o apoio de pessoas como a Janete, que hoje fazem esse trabalho também, né? Com muitas outras famílias, porque a família é sim um grande apoio para a decisão do dependente químico, porque a decisão é dele. Então eu agradeço aí o seu louvor e a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, que é de vitória, e eu quero, nesse momento, passar essa esperança para quem está assistindo. Maravilha! Nós estamos com participantes ali no Pará. O nosso amigo, Dr. Clóvis José dos Santos, é advogado, é pastor, e ele está nos assistindo ali. É uma pessoa assim que nos ajuda muito também e entende bastante do assunto, viu, doutor? Ele está ali assistindo e com certeza daqui a pouquinho ele pode estar interagindo aí conosco. Eu quero deixar um abraço para uma pessoa, eu já vou falar para não esquecer. Ela está, a minha irmã me mandou aqui já uma mensagem, a Rosana, a Sueli, ela está na UTI lá em São Paulo, eu creio que com o esposo, acompanhando o esposo. Ela perdeu recentemente o filho, né? Eu estive lá, tinha uns
acho que uns 4 dias que ela havia perdido o filho. Depois o esposo faz uma bateria de exames lá também, está passando por uma cirurgia bem delicada. Então, eu quero mandar assim, um abraço todo especial a Sueli nesta noite, ao Marcelo, seu outro filho, e dizer que Deus ele está no comando de tudo. Porque a palavra de Deus diz que operando Deus, quem impedirá? Então, se é o Senhor que está no comando, se é Ele que está operando, vai dar tudo certo. Ok? E a Fabiana Martins também está ali participando, o Ítalo Cardoso. Meu Deus, que maravilha. Ele é lá da comunidade, viu, pastora Janete? Estão participando, olha aí. A minha irmã novamente dando informações. O Ítalo ali. é um recuperando. Isso. Ele já passou pelo processo. Já passou, né? Hoje é nosso funcionário na cozinha. Eu tive o privilégio, doutor André, de estar na comunidade assistindo o casamento de um rapaz que nós trouxemos de Minas Gerais. Ele estava, a casa dele era rodoviária, ele estava lá, habitando lá, e a situação só Jesus. Ele veio com a roupa do corpo, uma sandalinha de dedo. O Alberto. O Alberto, isso. E aí nós levamos lá para a pastora Janete. O Alberto já constituiu família, já vai ser tá papai. Para ser papai. É, Amém. já vai ser papai, casou. E ele falou, ele disse para... Eu e a pastora Ana Rita estávamos juntas e ele falou, eu só quero uma oportunidade. E isso, as lágrimas corriam no rosto dele. E ele dizia, eu não tenho para onde ir, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Então, eu gostaria que você só me desse essa oportunidade e eu prometo que eu vou me esforçar. E se esforçou mesmo. Né, pastora Janete? É. A pastora Janete o abraçou lá. E como eu falei... Mais uma vitória. Em se tratando de assistência, né, a dependentes químicos, nós temos aqui um exemplo. E agora também a doutora Andréa Salles, que tratar, né, de um dependente dentro da sua própria casa, realmente, com certeza, não foi fácil. Não foi fácil, né? A gente, em ouvir, né, o testemunho, tenta se colocar assim no lugar, eu tento me colocar no lugar da pessoa. E eu olho para as minhas debilitações, eu falo, meu Deus, eu talvez não suportaria. Então, Deus, ele só dá na medida certa que cada um dá conta, né, de suportar. Também está participando conosco a minha cunhada Erivânia, ali em Samambaia. Quero mandar um abraço para ela, meu papaizinho Vicente, a minha mamãezinha Rita. Eu falo que é mamãe e papai, porque realmente é uma família que eu tenho aqui no Distrito Federal, que eu os considero como pai e mãe. E eles estão ali assistindo, eu fico muito feliz com isso, porque eles já são bem de idade, mas eles estão sempre assistindo. O tempo vai passando e a gente tem que correr aqui, mas eu gostaria ainda de abordar acerca desse tratamento, doutora, esse tratamento que é uma coisa importantíssima, né, também para a recuperação do dependente, o tratamento com a família. Eu gostaria que você falasse um pouco, a pastora Janete também, desse tratamento com a família. Eu sei que deve ser muito difícil. Como é que é isso? Olha, a questão da família... Não é fácil. Não é fácil. Eu até brinco, né, com alguns familiares, que eu digo que o dependente químico, ele larga as drogas e a família continua com medo dele usar. Né? Por quê? Porque existe uma doença, que é a codependência, que é desenvolvida pelo familiar do dependente químico, que é a codependência é uma doença associada à dependência do dependente químico. Então, normalmente, o dependente químico para de usar e a família continua com medo. Então, a família é a última a sair desse problema. O que acontece? Acontece tanta coisa no meio do caminho da relação com o dependente químico, e eu vou dar um exemplo aqui de uma mãe, que eu digo que foi um dos mais extremos que eu já tive, como é que se diz, já tive contato. Essa mãe, ela dormia vestida, com o tênis e a pochete amarrada na cintura. Era assim que ela dormia todas as noites. Por quê? Ela passava as noites esperando o que as famílias chamam de o telefonema fatídico, que é o telefonema da morte, né? Então, ou então daquela prisão, ou então de estar em estado grave em algum hospital, né? Então, o que é isso?
isso é um sinal de codependência. Por quê? O dependente químico, eu não estou falando dos menores de idade, não, tá? Os menores de idade, a forma de você abordar é diferente. O caso dessa mãe, ela era mãe de um homem de 38 anos. No caso, a gente precisa ter em mente que, por mais que a gente ame o dependente químico, esse dependente químico está fazendo o que quer. Uhum. Ele tomou a decisão dele de usar drogas e está fazendo o que quer. É uma doença? Sim. A dependência química é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, o usuário de drogas, quanto mais, ele não está usando droga porque ele é safado nem sem vergonha. Tá? Vamos deixar isso muito claro. Ele é doente. E aí, você pode falar assim, será que é doente? E aí eu vou te dizer. Todo mundo começa a beber junto lá atrás, né? Infelizmente, no Brasil, até menores de idade. Né? Lembrando aqui que menores de idade não podem beber, porque a lei brasileira proíbe. Tá? É muito claro isso. A gente não deve deixar o menor de idade dentro de casa beber. Não é normal isso, está errado. Se a gente quer um Brasil melhor, a gente não pode deixar que isso aconteça dentro das nossas casas. Então, o que acontece? Você imagina alguém que veio bebendo, né? Aí daqui a pouco ele alguém oferece uma maconha para ele, e aí daqui a pouco alguém oferece uma droga tipo cocaína ou crack, e aí você imagina que essa pessoa, quando ela começa a usar droga, claro que ela muda o comportamento dela. Então, a primeira coisa tem que ficar de olho nisso. Isso é com o menor de idade. Agora, quando é o maior de idade, a família já descobre o maior de idade, a gente tem que deixar claro aqui, porque por mais que a gente ame, a gente não consegue tirar ninguém das drogas. A pessoa sai porque quer. Agora, quando a pessoa toma a decisão de sair, a família tem que estar lá pronta para ajudar. Ah, mas e aí como é que faz? Está arrumando problema dentro de casa? Está arrumando zoeira dentro de casa? Isso está errado. Não é para você passar a mão na cabeça. Eu nunca passei a mão na cabeça do meu marido. Mas eu não podia dizer para ele que ele tinha que parar de usar. Eu não podia dizer para ele que ele estava proibido de usar cocaína. É a decisão dele. Ah, André, então o que a gente pode fazer? Aí eu vou contar um pouquinho da minha história, aqui um minutinho, que são as 3 regrinhas que me doíam no meu coração e que tinham a ver com o uso de droga dele, sim, mas que não era dizer você não pode, porque isso a gente não pode fazer. Então aí você fala assim, eu olhei para dentro de mim e pensei, o que está doendo nessa minha relação diária com o dependente químico? E aí o primeiro item, todo mundo ri quando eu falo. Eu tinha vergonha do meu marido chegar com luz do dia em casa. Olha só. Mas, gente, eu sou Andréia. Doía em mim. Pode não doer em você, mas em mim doía profundamente. Pô, André, mas por que doía profundamente? Pô, eu tinha vergonha do porteiro. É isso. Doía em mim. Em mais ninguém. Aí o que eu fiz com ele? Falei assim, ó, a partir de hoje, tu pode usar a cocaína que tu quiser no meio da rua. Mas passe na portaria de casa de noite ainda. Não passe com luz do dia, não. E aí, entendeu? Era o meu limite dentro da minha dor. E aí você fala assim, ah, Andréia, e aí? E ele cumpriu? Eu falei assim, o dependente químico, ele tem um mecanismo que ele fica tentando esticar aquela corda. Esticar, 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 esticar. Só que do outro lado tem você. Então cabe a você saber do seu limite e não deixar que ele estique. Aí ele me testou, porque o dependente químico ele testa, eles bichos são danados. Eles testam, gente. Aí ele me testou, ele pegou um dia e chegou 6 horas da manhã, com a luz bonita no céu. O que ele encontrou? Eu, sentada no sofá da sala de braço cruzado. Olha, eu vou lhe falar. Eu enchi a paciência dele naquele dia. Mas falei. E aí hoje não, né? Depois ele me contou que, como ele percebeu o tamanho da bobagem que ele tinha feito, porque tinha me magoado, ele nunca mais fez. Ele percebeu, esse é o limite da minha mulher. Então, se eu quero continuar casado, se eu quero continuar com ela, eu não vou mais ultrapassar esse limite. E ele nunca mais ultrapassou.
Então é isso, a convivência com um dependente químico dentro de casa é difícil se você não conseguir impor limites a isso. Então eu tinha mais uns outros 2 limites aqui, mas nenhum deles me doía tanto quanto esse, que era a vergonha do porteiro, de ver o meu marido, o homem que eu amo, passar na portaria e imaginar o porteiro. Eu ficava imaginando as coisas que o porteiro poderia pensar. Poderia pensar, olha lá, Dona André ficou dormindo a noite inteira em casa e seu Jorge na rua com as vagabundas. Desculpa a palavreada, né? Mas é isso mesmo. Mas é mais ou menos... É francamente, né? Falando francamente. Então, ainda bem que é francamente. Então, é isso. Então, quando você trabalha a cabeça do familiar, a primeira coisa que mostra ele é que você não conseguirá fazer com que o seu familiar pare por sua vontade. Ele só vai parar pela vontade dele. Exatamente. E a única coisa que ele vai fazer, que ele pode fazer, é cumprir os limites que você impor. O assunto é vasto. Eu vou fazer um convite em público aqui para a doutora Andréa Salles retornar ao nosso programa mais uma vez para falarmos francamente acerca desse assunto. O assunto é interessante, o assunto é complicado, o assunto é urgente para as famílias, né? E nós precisamos realmente de mais informações, e ela tem bastante. Nós vamos explorar um pouquinho mais a doutora Andréa, mais um programa, né, pastora Janete? Celso, ainda dá tempo para a gente ter mais um louvor? Mais um louvor para a gente novamente, né, respirar. Vamos louvar, Eita, Levita? Que benção, que testemunho. A agenda do Levita aqui é recheada. É o Brasil inteiro, já está aí fora do Brasil. E o testemunho desse rapaz é forte, viu? Aleluia. Vamos louvar. Que benção, testemunho tremendo da doutora com a sua família, a experiência, né? E muita linda história. Deus abençoe a pastora também. Eu quero estar indo lá na comunidade, viu? Eu fazia muito esse trabalho no Rio de Janeiro, pegando morador em situação de rua lá no Rio de Janeiro e levando para o centro de recuperação. Que Deus abençoe. A Apóstola, a gente lançou esse clipe essa semana pela Toda Music. Vamos ouvir. A tua história foi escrita para inspirar. Deus está te ensinando. Eita, glória a Deus. Deus está mudando histórias nessa noite, de pessoas que estão nos assistindo. Deus abençoe a irmã Fabiana lá de Cuiabá. Vamos estar lá no ginásio, daqui uns dias em Cuiabá, no Grande Vigilhão, lá no CPA 1. Deus abençoe Fabiana Ramos, está nos assistindo. A tua história foi escrita para inspirar, cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou, mas cada marca te deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tuas mãos e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é um resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais,
Ele pegou em suas mãos e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuidar. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar, enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuidar. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Filho, estou te moldando. Filho, estou te ensinando. Amém. Maravilha! Ficaríamos aqui o restante da noite, amanhã, ouvindo nesses louvores abençoados. Mas o nosso tempo chegou ao final. E ainda tanta coisa para se falar, né, pastora? Enfim, nós vamos ter outra oportunidade, né, doutora? Com certeza. Vamos sim. Um minutinho para considerações final aí com a nossa pastora Janete. Bom, há uma alegria muito grande quando a gente consegue restaurar uma pessoa, trazer de volta aquela pessoa à realidade, trazer de volta, devolver aquela pessoa à família. Os filhos, ver os filhos confiando naquele pai que já não estava mais praticamente presente. A esposa recebendo aquele marido, como a Andréia falou, né? A restauração de vidas é uma coisa maravilhosa, só Deus pode fazer. Deus tem colocado as pessoas para ajudar essas pessoas, essas pessoas que estão no vício, e Deus nos ajuda nisso. Então, é maravilhoso a gente ver as famílias sendo restauradas, as vidas, como a Andréia falou, do marido dela. A gente não pode mudar as pessoas, mas eles recebem a força que eles precisam para entender que eles são capazes. É uma das coisas que a gente trabalha muito, é isso. Eles foram com as pernas deles, e agora eles têm que fazer o caminho de volta. E as famílias precisam dar os limites, porque quando os seus limites não são limites, aí eles aproveitam e vão crescendo. Então, nós lutamos com isso e nós temos visto muitas pessoas restauradas, vidas sendo levantadas do monturo, do lixo, e para serem pessoas que Deus fez para eles serem. E o nosso lema lá, que Deus tem nos dado, é lapidando diamantes. Olha só, que coisa linda. Exato. O diamante, antes dele ser um diamante, ele é um carvão. Para que serve um carvão? Para botar fogo, né? E quando ele é lapidado, tirado as arestas, ele é uma coisa de grande valor. Então, hoje, nós vemos os nossos acolhidos como pessoas que estão sendo lapidadas, para eles poderem crescer e voltar a ser o que Deus fez para que eles sejam. Então, nosso agradecimento a você pela essa oportunidade. Isso, fazer menção dos nossos telespectadores, sim, né? Antônio está ali nos
falando de nós. Antônio é nosso colaborador. Sem a nossa equipe, a gente não conseguiria nada. Antônio é um dos monitores que já está há muitos anos, 6, 7 anos com a gente. Margarete, minha irmã, também está morando lá na chácara, também dá um apoio lá para os acolhidos. Também outras famílias estiveram ali falando, a Tânia, a Cleide, que temos os filhos, esposos lá. Ok. Entende? E estão lá sendo trabalhados com a gente. Os E é uma nossos benção. agradecimentos a todos vocês. Minha cunhada também, Ah, de Juiz sim. de Fora. Olha aí, estávamos já esquecendo. Juiz de Fora aí participando, né? Isso. Doutora Andréa Salles, um minutinho para considerações finais e agora já quero deixar também o meu agradecimento pela senhora ter atendido aí o nosso convite. E eu que agradeço, porque é a oportunidade de falar para tanta gente assim e de informar. E o que eu quero deixar aqui para as pessoas que estão assistindo é que não se deixem levar por informações erradas. Procurem os locais que informam sobre drogas da forma correta. Porque eu sempre digo que hoje essa história de que maconha não faz mal e de que maconha é remédio, ela só se propagou porque as pessoas deixaram de se informar. Então, precisa se informar em locais seguros, né? Precisa estar sempre acompanhando os noticiários, acompanhando aqui o que vocês estão falando. Então, informação é o diferencial para que a gente não seja iludido com as conversas de quem está lucrando com a dor e o sofrimento do usuário de drogas. Levita Júnior Maciel, um minutinho também. Pode divulgar aí o seu canal também. Eu quero agradecer, que Deus abençoe a apóstola e a todos, né, a doutora, a pastora também. E estamos aí, você quiser acompanhar o nosso trabalho, né, entra lá no nosso Instagram, @cantor Júnior Maciel, né, também mandar um abraço para minha irmã, né, a dona da Shop Suno, né, empresa de perfumes atacadista aí que distribui para o Brasil todo, www.shopsunoparfum.com.br. Entra lá no Instagram da empresa dela, @shopsuno. Deus abençoe a todos os nossos amigos e eu fico muito grato, né, a todos que tem acompanhado também. Que Deus abençoe. Eu agradeço por estar mais uma vez aqui, viu, apóstola? Que Deus continue abençoando o seu ministério cada vez mais e continue essa pessoa especial que a senhora sempre tem sido e tem nos abençoado e tem sido canal de bênção no nosso ministério, nas nossas vidas, viu? Deus abençoe. Amém. Papai do céu nos abençoe. Chegamos ao final do nosso programa. Eu quero deixar um convite. O Grupo Central das Igrejas Independentes, o GCI, está lançando um convite todo especial aqui. Está esse convite a todos os amigos, aos pastores, presidentes de ministério, para estarem participando de um café da manhã, sexta-feira, dia 23. Olha aí, gente, vamos lá, vamos nos reunir, bater um papo e saborear aquele cafezinho delicioso, né, pastora Janete? É bom, né? Verdade. A gente tirar um tempinho aí. Vai ser ali na CNA 2, lote 1, loja 3, subsolo da loja imobiliária Jorge dos Santos. Fica em frente ao cartório ali, o cartório de Taguatinga, ali na Praça do DI. Você é nosso convidado, a partir das 9h30. Estarei lá, já confirmei presença. Cantor Júnior Maciel, se quiser estar lá conosco também, é nosso convidado. Né? É sexta-feira. Sexta-feira, dia 23, a partir das 9h30. Pastora Janete já está mais que convidada, e assim a sua equipe também, né? A nossa convidada, Andréa Salles, também é nossa convidada lá para saborear esse café da manhã conosco. Então, vamos encerrar agradecendo ao Papai do Céu e a todos os nossos telespectadores que nos assistiram, aqueles que interagiram, enfim. Vocês fazem acontecer o programa Falando Francamente, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui com a apóstola Socorro Pereira, na TVN Brasil. Porque emoção, Celso, é o que mesmo? Estar na TVN, é isso. Vamos agradecer com a pastora Janete. Pai, nessa hora nós queremos te louvar, Sim, te adorar,
por esse programa, porque podemos passar a necessidade do combate às drogas. Podemos falar um pouquinho da esperança de ver pessoas restauradas. Pai, nós te louvamos por essa porta aberta, pela vida da apóstola aqui à frente desse programa, da sua equipe, de todos aqueles que têm abençoado. Nós te louvamos, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pela vida da Andréia, que esteve aqui nos esclarecendo muita coisa, e desse cantor maravilhoso que nos trouxe a tua palavra. Pai, nós te louvamos em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Quero Deus. convidar também a todos vocês para estarmos juntos, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, num encontro de vasos ali no Recanto das Emas, sábado, dia 24, a partir das 14h30. O local é na quadra 305, conjunto 6, lote 20, Recanto das Emas, ali com a nossa pastora Fátima. Um abraço, está encerrado em nome de Jesus. Falando francamente com o apóstolo Socorro Pereira, como a de Deus. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Primeiro lugar, absoluta! Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo